Mestre Jesus, aqui iniciamos, Senhor, nosso momento de estudos de todas as quintas-feiras, para que possamos aprender mais e melhor, Senhor, sobre os aspectos mais profundos da visão espiritual. Nesta noite, inspira o nosso Simval, que vai nos conduzir nos estudos, e ajuda-nos, Mestre, a nós outros que vamos acompanhá-lo, a também apreendermos a lição. Que em conjunto com os espíritos superiores que cuidam da nossa educação intelecto-moral, possamos então cultivar a harmonia e a paz enquanto aqui nos reunimos na aprendizagem. Que este seja um momento, Senhor, em que também vibremos pela paz daqueles que amamos, dos seus lares, do nosso grande lar, que é a Terra, e da nossa grande família, que é a humanidade. Consente que em teu nome, pois, no nome de Deus, nosso Pai Criador, aqui iniciemos nosso momento de estudos, ao tempo em que te louvamos, e a Deus Criador, hoje como sempre, que assim seja. Na noite de hoje, o nosso Simval vai trabalhar conosco do volume 1 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, a circuncisão de Jesus, a apresentação ao templo e o cântico de Simeão. Vamos então passar a palavra para o nosso Simval, que vai nos conduzir no estudo. Por gentileza, Simval, microfone aberto. Me ouvem? Oi? Sim, Simval, ouvimos. Ok. Boa noite a todos e a todas. Que nos abençoe o Cristo Jesus, fazendo-nos fiéis ao seu Evangelho, ao seu amor, à sua paz, à sua luz. Nos inspirem os bons espíritos para que consigamos passar a mensagem que o caríssimo irmão Torres Pastorino nos oferece em seu livro Sabedoria do Evangelho. Então, nós temos hoje um texto que nós só encontramos realmente no Evangelho de Lucas. Né? Nós não temos ele em mais nenhum outro evangelista. A gente sabe que Lucas, ele colhe ali muito do seu material do Evangelho, parte vem de Paulo realmente, mas pelo contato que ele teve com Maria, então ele traz muitas informações que não constam nos outros evangelistas. Você pode colocar a apresentação, Rê? Deixa eu ver como é que eu faço aqui para diminuir aqui a visualização. Pronto, ok. Bom, então hoje nós vamos percorrer aí no capítulo 2 de Lucas, do versículo 21 ao 39, nós vamos passar por 3 temas, né? Primeiro, falando sobre a circuncisão de Jesus, depois sobre a apresentação dele no templo, e depois sobre o cântico de Simeão, que dentro dele também tem o testemunho de Ana, né? Logo após o cântico de Simeão, o testemunho de Ana e
o regresso deles, então, da família, para Nazaré. Então, no capítulo 2 e no versículo 21, o evangelista Lucas escreve assim: completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Então, a primeira observação que Pastorino nos faz é que Lucas não afirma que Jesus foi circuncidado, né? A circuncisão era uma lei, né, instituída para o povo hebreu. Todo menino precisaria ser circuncidado, o que atualmente se fala de uma cirurgia de fimose, né? Então, no 8º dia, todo filho homem precisava ser circuncidado. Era uma regra, vamos dizer assim, de limpeza, uma regra de higiene, né? Como diversas outras que o povo hebreu tem. Mas ele não afirma aqui que Jesus foi circuncidado. Ele diz assim: completados os 8 dias para ser circuncidado o menino. Então não sabemos se foi ou se não foi. Acredito que tenha sido, porque era realmente uma regra lá de todo o povo judaico. Mas neste 8º dia, né, então, completados esses 8 dias, batizaram, ou seja, deram o nome, não batizaram, mas deram o nome, né, dele de Jesus. E este nome veio justamente do contato que Maria teve na anunciação, né, do nascimento de Jesus, ou melhor, da gestação dele, da concepção de Jesus, em que o anjo Gabriel vem até ela e diz que o nome do menino deveria ser Jesus. Pastorino destaca aqui justamente por ser antes de ser concebido no ventre de sua mãe, né, ele afirma que havia uma prova irrefutável da reencarnação, né? Eu fui ler lá em Lucas, né, no capítulo 2, versículos 30 e 31, que é quando há capítulo 1, né, onde o anjo vem a Maria e tem assim: disse-lhe o anjo, não temas, Maria, pois conquistaste benevolência da parte de Deus, e conceberás em teu ventre e dará à luz um filho a quem chamará Jesus. Eu, particularmente, não vejo aqui como no texto como havendo uma pré-existência do ser. Eu acho que os evangelhos neles existem diversos outros trechos em que fica muito claro, fica muito explicitado a questão da reencarnação, né? Nós até já abordamos isso aqui em outros estudos no NEFA. Nesse trecho, eu particularmente não achei que nele está essa prova irrefutável, mas estamos aqui passando, então, o que está escrito no livro de Pastorino. E aí, uma outra observação que Pastorino faz, e que essa eu achei perfeita, é colocando Jesus como nosso irmão mais velho. E ele vai destacar na carta de Paulo aos Romanos, né, no capítulo 8, versículo 29, onde está lá dito que ele, o Cristo, Jesus, é o primogênito entre muitos irmãos. Então, tira aquela figura de um ser especial, um Deus, né? E nos coloca como sendo realmente o nosso irmão mais velho, que assume a figura do nosso pai espiritual, né? E aí entra, então, como em todos os outros trechos, né, depois que Pastorino expõe sobre o trecho em si, ele entra com a sua interpretação mística, né, esotérica. Então, o que é que ele fala deste trecho específico, né, da circuncisão, né? Ele diz assim:
todos aqueles, né, todos nós, todos seres, né, todos seres humanos, que tiveram esse contato com essa realidade, me lembrou muito o comentário que eu fiz na terça, né, do realmente se voltar para um contato, né, para perceber, né, para ter este contato com a realidade divina, renunciar a essa separatividade, né. Então, todos aqueles que penetraram em seu âmago e tiveram contato com esta realidade precisam, entre aspas, circuncidar-se. Ou seja, o que é circuncidar? É cortar ao redor, né? Cortar ao redor de si, né? Todas as excrescências, todo apego às coisas que são passageiras, né? O que ele chama de Maya, né? Que na língua hindu é esta ilusão, é tudo que é temporário. Então, o simbolismo dessa circuncisão seria justamente fazer uma limpeza, né, e cortar este apego, né? Essa circuncisão que corta este apego, que corta esta preocupação, né? Não deve tirar o nosso contato, o nosso interesse com a vida aqui encarnada, até porque nós temos um papel a desempenhar aqui, mas ela deve eliminar, como ele fala, toda cobiça, né? Todo desejo que seja aqui de coisas do mundo, né? O que ele chama de agarramentos invigilantes, né? Ou seja, todo apego a pessoas, a coisas, a posições, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que aqui mesmo fica, a gente não traz para cá e a gente não leva quando desencarna. Então, frase dele no livro Mister, a renúncia ao mundo material. Agora, essa renúncia ao mundo material não é a fuga do mundo. Inclusive, ele destaca aqui, né? A fuga dos cenobitas, né? Este cenobita são aqueles monges que vivem num isolamento, né? Que não querem contato com o mundo. Não é este tipo de renúncia que ele coloca. A renúncia ao mundo material é renunciar a todo este nosso desejo, a toda essa nossa cobiça do que é do mundo material, né? Então, como ele coloca aqui, ter como se não tivesse, né? Possuir, mas sem ser possuído, né? Usar tudo como de empréstimo, né? Por quê? Porque sabemos que não é nosso tudo que está nas nossas mãos hoje. Então, gerir com mordomia, como em mordomia, utilizar como um administrador que terá que prestar contas daquilo que lhe foi, então, concedido para ele administrar. E ele faz um lembrete para a gente, né, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, que é: nada trouxemos para este mundo, nada dele também levaremos. E aí nós passamos, então, para o próximo slide, em que entra o segundo tema desta noite. Por favor, Rui. Que é a apresentação, né? Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no, a Jesus, né, a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, porque os judeus, né, eles tinham a convicção de que o Senhor residia no templo, aquele templo de pedra construído lá em Jerusalém. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito macho será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, um casal de rolas ou 2 pombinhos. Bom, aí a gente se remete, então, Pastorino nos remete aos textos mais antigos do povo hebreu, para nós entendermos que
uma coisa que é importante que ele sempre faz é contextualizar. Quando a gente contextualiza, quando a gente entende da cultura, né, das leis, das práticas, né, daquele povo naquela época, fica mais fácil para nós entendermos o que se passou. Então, ele traz para a gente uma passagem, duas passagens que tem no livro Êxodo, no capítulo 13, né, que diz que todo filho primogênito deveria ser consagrado a Deus, deveria ser destinado a Deus. Então, em Êxodo, no capítulo 13, versículo 2, está dito assim: consagra-me todo primogênito, todo o que abre o útero materno entre os filhos de Israel, homem ou animal será meu. Então, esta era uma ordenação, era um mandamento para todo o povo hebreu. Também no versículo 12 do mesmo capítulo 13 tem assim: apartarás para Iavé todo ser que sair por primeiro do útero materno, ou seja, todo primogênito, né? E todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão para Iavé. Depois ele traz um outro trecho no livro Levíticos, no capítulo 12, esse livro, todo este capítulo 12 do livro de Levíticos fala sobre a purificação da mulher depois do parto. Notem que há realmente assim uma preocupação, né, por estes fatores higiênicos, né? Tudo bem que depois eles vão extrapolar isso, né? E aí fica somente uma atitude externa, mas provavelmente isso também naquela época evitou diversas doenças, né? Então, em Levíticos 12, está escrito que todas as mães que tivessem o seu primeiro filho, menino ou menina, né? Mas se o primeiro filho fosse menino, elas deveriam se apresentar ao templo, né? Elas deveriam se apresentar no 40º dia após o parto. Se fosse menina, seria no 80º dia após o parto, ou seja, o tempo era dobrado, né? Para quê? Para a sua purificação. A mãe deveria se purificar, né? E aí, como é que isso funcionava? Elas deveriam levar ao sacerdote um cordeirinho de 1 ano, que seria oferecido para holocausto, né? E um pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. Isso está escrito lá no livro de Levíticos. Ora, o sacerdote, então, os ofereceria diante de Iavé, realizaria, então, o rito de expiação, e a mãe, então, ficaria purificada do seu fluxo de sangue, né? E aí, para aquelas mães que não tivessem a possibilidade financeira, né, de conseguir o recurso necessário para comprar um cordeiro, ela então tomaria 2 rolas ou 2 pombinhos, né? Um seria oferecido para holocausto e o outro para sacrifício pelo pecado. Daí, no evangelista Lucas, está dito então que ela faria o sacrifício de 2 rolas ou de 2 pombinhos. Pastorino nos explica também que aqueles que provinham, né, que eram da tribo de Levi, né, estes eram os escolhidos e que tinham, então, a função oficial de sacerdócio judaico, né? Isso está em Números, capítulo 3, versículos 12 e 13. Então, os primogênitos das outras tribos, então, Jesus era da tribo de Judá, né? Então, estes das outras tribos, eles poderiam ser resgatados, né, com a oferta de 5 ciclos. Então, lá em Números também, nós vamos ler o seguinte: todo primogênito que se traz a Iavé te pertencerá. Tu o resgatarás com 1 mês de idade, dando-lhes o valor de 5 ciclos de prata, uma moeda da época, né? Então, Jesus, como não era da tribo de Levi, mas sim de Judá, Maria então faz uma oferta
essa oferta legal por ele, isentando, então, do sacerdócio oficial. É interessante que Pastorino nos chama a atenção que são duas cerimônias distintas, né? A cerimônia de purificação de Maria e a cerimônia de consagração de Jesus, do seu filho, ou seja, de apresentação dele. Ele não distingue essas duas cerimônias, ele coloca as duas juntas, como uma coisa só. E aí ele traz uma coisa que é interessantíssima, que ele diz assim: o parto de Jesus foi normal. Não teve nenhum parto diferente, né? Nenhum parto, porque há aquelas correntes que entendem que a concepção e o nascimento de Jesus foi de uma forma não natural. Ele diz assim: o parto foi normal, o parto foi natural. Por quê? Lucas cita essa passagem de Êxodo, né, que a gente leu há pouco, né, onde se lê, segundo ele textualmente, né, pelo que ele tem desse livro lá, que está escrito assim: todo macho que abrir a vulva será chamado santo para o Senhor. Então, ele está dando a entender que Jesus nasceu através de um parto normal, né? Então, não houve, né, essa virgindade nem durante nem depois do parto, como alguns desejam, né? Se estes fatos realmente tivessem sido anormais, Maria, então, estaria dispensada da lei, porque se não fosse um parto normal, ela não teria todo o sangramento, ela não teria nada disso, não precisaria se purificar. E aí vem a mística, né, a abordagem mística de Pastorino, dando sequência à circuncisão, passa para a apresentação, e ele diz assim: após o corte em redor de si mesmo, ou seja, após essa circuncisão, há uma necessidade de uma purificação, de uma limpeza, né, em que o iniciante, né, ele se livra de todas essas impurezas do seu passado milenar, né, de todos estes fluidos pesados que, ao longo das nossas encarnações, ficam aderidos, né, à nossa aura, ao nosso perispírito, né, durante todas as nossas vidas anteriores. É aí, então, que a nova personalidade, né, este recém-nascido, então, Jesus recém-nascido, né, simbolizado desta personalidade nova, né, poderá, então, ser apresentada ao Senhor e poderá ser a Ele consagrada como o primogênito da individualidade. É o primeiro fruto da individualidade, porque até então, até antes disso, somos filhos de mulher, né? O filho do homem é aquele filho, é aquele fruto da individualidade, né? Aquele ser, então, como Jesus colocou que João, o Batista, né, dos filhos de mulher era o mais alto de todos, mas que era menor do que qualquer um que já tivesse alcançado este reino dos céus, né? Ou seja, que já tivesse gestado, gerido e dado à luz em si mesmo deste ser que não depende mais das reencarnações. Então, ele continua dizendo que nós todos, né, tendo vivido milhares ou milhões de vidas em veículos materiais, ao ter isso daí, a individualidade fica, então, carregada de fluidos materiais densos, né? Então, ao obter o nascimento do filho, ele consegue vir à luz o seu primogênito, que deve ser consagrado a Deus como nazireu. Daí em diante, né, o menino será chamado de santo, ou seja, purificado e dedicado a Deus. E esta apresentação, né, ela vem acompanhada de uma oferta simbólica. Que oferta é essa? Um cordeiro, né, ou para os pobres, um casal de pombos ou um casal de rolas, demonstrando que
aquele que obtém a graça deste encontro, né, íntimo, deverá oferecer a Deus, em sacrifício, a sua parte animal, né, a parte animal do homem, ou seja, seus corpos da personalidade, como sacrifícios ao espírito. Uma vez purificados estes veículos físicos, quais são eles? Né? O corpo, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo intelectual, são eles, então, apresentados ao templo interno como uma oferenda agradável a Deus. Né? Por quê? Porque não se conceberia que este novo ser, este homem novo, pudesse desprezar ou abandonar estes veículos que o serviram durante milênios ou milhões de anos sem conta. Então, não há um desprezo por estes corpos, né? Há uma purificação destes corpos e uma oferta deles, então, à divindade. Então, terminada a tarefa destes corpos, né, ou seja, que ajudaram na evolução do espírito, nada mais justo que eles sejam, então, oferecidos a Deus e consagrados como recompensa pelo bem que prestaram. Daí por diante, então, só o espírito vale, né? E a criatura já, então, espiritualizada, ela viverá no corpo, né? mas ela não viverá para o corpo, ela viverá no corpo, mas não para o corpo. Né? E ele cita Paulo, por exemplo, quando diz, na sua segunda epístola aos Coríntios, né? Enquanto estamos nesta tenda de viagem, ou seja, o corpo como uma tenda de viagem, como algo passageiro, né? Também cita Pedro, na sua segunda epístola, quando ele diz assim: justo enquanto estou nesta tenda de viagem, a mesma coisa, né? Despertar-vos com recordações. Então, esta hospedaria, que é o nosso corpo, né? Este veículo animal, como ele chama aqui, é ofertado a Deus, continuando o homem novo a tratá-lo bem e com profunda gratidão, embora esteja vivendo no Espírito, pelo Espírito e para o Espírito. E aí nós vamos para o próximo slide, onde começamos, então, o Cântico de Simeão. Vamos fazer assim, eu vou ler todo o trecho do Cântico de Simeão, que eu acho que pega uns 2 ou 3 slides, e depois eu peço para a Rui voltar e a gente vai, então, abordando cada trecho dele separadamente. Vamos lá. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E estava sobre ele um Espírito Santo, pelo qual o Espírito Santo lhe fora revelado que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Passe, por favor, Rui. E com o Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazer por este o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora tu, Senhor, despedes em paz teu escravo, segundo tua palavra, porque meus olhos já viram a salvação que preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória de teu povo de Israel. Mais um, Rui. Seu pai e sua mãe maravilharam-se do que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este é posto para a queda e para levantamento de muitos em Israel, e para sinal de contradição. E também uma espada traspassará tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Então, eu vou pedir para o Rui voltar, então, 2 slides, que aí o próximo já seria o testemunho de Ana, né? Isso aí. E vamos, então, começar aí no que aí
versículos 25 e 26. Né? Bom, Lucas apenas fala que Simeão era um homem justo e piedoso. Né? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, né? E que esperava a consolação de Israel. Pastorino nos traz aqui que no evangelho de Nicodemos, né, que é um evangelho apócrifo, nele este Simeão ele é tratado de o grande sacerdote. E a tradição, né, situa ele como uma pessoa muito idosa, embora dizendo que ele seria, então, filho de Iléu, né? Iléu viveu entre 70 antes de Cristo e 10 depois de Cristo, e que ele seria pai de Gamaliel, né? Duas figuras bastante conhecidas, né? Isso, então, de certa forma, contradiria a tradição de que ele seria, assim, muito idoso. Se for correta esta versão de que ele é filho de Iléu e pai de Gamaliel, provavelmente, à época do nascimento de Jesus, Simeão teria algo entre 40 e 50 anos no máximo. Né? Então, no versículo 25, Lucas assinala, né, que Simeão aguardava a consolação de Israel, né, como seus compatriotas. Né? Então, porém, né, sobre ele estava um Espírito Santo ou bom. E aí ele nos lembra que no original grego está sem artigo. Né? Então, como está sem artigo, ele usa o artigo indefinido. Então, estava sobre ele, né, um Espírito Santo ou bom, o qual lhe revelou. Então, primeiro ele usa sem o artigo e depois ele usa com o artigo. Então, estava sobre ele um Espírito Santo ou bom, e este Espírito Santo ou bom, justamente para reforçar a ideia que ele já traz dos textos anteriores, de que não existe assim este Espírito Santo como entidade, né? Então é um Espírito Santo, um Espírito purificado, um Espírito puro, né? E este Espírito o revelou, ou seja, disse para ele, né, que ele não desencarnaria sem ver o Cristo de Deus. E aí ele continua dizendo assim: e com o Espírito ele foi ao templo. Ora, a expressão grega, né, como ele diz aqui, no Espírito, isso foi visto em abordagens anteriores, né? Então, este no Espírito, ele tem o sentido associativo, dele estar acompanhado. Então, quando fala no Espírito, é uma companhia, né? Ele está acompanhado de. Então, quando ele fala aqui, ele foi com o Espírito, nós devemos entender assim, ou ele foi com o Espírito, ou o Espírito foi nele para o templo. E uma coisa ou outra vai acabar dando no mesmo para a gente. Porque, neste caso aí, este em, né, ele é causal, ou seja, ele foi ao templo por causa de um espírito. Ele foi impelido por esse espírito. Se foi o espírito que impeliu ele, ou se ele estava mediunicamente manifestado desse espírito, o que importa é que, de um jeito ou de outro, avalia Pastorino que tratou-se aí de um fenômeno psíquico, né? De um mediunismo, em que um espírito desencarnado, né, age sobre Simeão, revelando a ele o momento em que ele deveria ir ao templo, porque naquele momento José e Maria
estavam levando o menino Jesus. Ou seja, ele é impelido a ir para o templo para ter este encontro, né? E aí, ele vai prosseguir no versículo 27, aí coloca o próximo slide, Rui, por favor, acho que já está no outro. Só para eu ler aqui. É isso aí. Então, e com o Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por este o que a lei ordenava, Simeão tomou nos seus braços e louvou a Deus, dizendo. Então, ao levarem ao José e Maria, né, levarem o menino Jesus, ele aí já chama, quando os pais trouxeram o menino Jesus, ou seja, ele está aí ratificando, confirmando que José e Maria já estão casados, né? Que José reconhecera Jesus como o seu filho legítimo, né? Então, Simeão segura o menino em seus braços e aí entoa o seu cântico que, como diz Torres Pastorino, é um dos mais belos, né? Porque ele se coloca, ele se posta perante o Senhor, se dizendo escravo, né? Ele se dirige a Deus se dizendo escravo. Agora tu, Senhor, despedes em paz despedes em paz teu escravo, né? E como diz assim, agora já pode libertar este seu escravo, né? Por quê? Porque os meus olhos já contemplaram a salvação que foi preparada diante de todo o povo. E aí ele diz o seguinte, ele dá para Jesus o título de luz para a revelação aos gentios, ou seja, revelação, tirar o véu, né? Esclarecer, né? E glória ao povo de Israel. E aí no próximo slide, continuando no versículo 33, né? Em que tanto José quanto Maria ficam maravilhados, né, do que está sendo dito a respeito do menino. Simeão, voltando-se para eles, né, os abençoa, e aí, dirigindo-se para Maria, ele então lhe faz uma revelação daquilo que ocorrerá com o menino, né? Ele foi colocado para queda e levantamento, né, ressurreição, de muitos, provocando discussões e formando partidos pró e contra, e que lhes revelará o coração, ou seja, lhes revelará o pensamento íntimo de cada um. E aí ele acrescenta, então, que uma espada de dor traspassará o coração de Maria. Que dor é essa, né? É a dor de ver que o seu filho seria recusado, né? Ele não lhe seria reconhecida a sua missão divina. Ele seria caluniado, ele seria perseguido, ele seria surrado, ele seria assassinado. Então, para uma mãe, né, para um pai, assistir isso, ver isso acontecer com um filho seu, realmente é melhor que uma espada passe o peito, né? E aí a gente vai entrar, então, na parte mística, né, de Pastorino, antes da gente entrar nessa parte de Ana Rui. Essa parte mística, eu normalmente tenho acompanhado o que efetivamente está no texto, porque Pastorino fala com tanta propriedade e ele escreve tão fácil que realmente eu me sinto assim como se for fazer alguma coisa diferente, como se não estivesse passando mesmo o que ele gostaria. Então, Pastorino nos diz assim, todas as vezes que uma criatura, né, se alçou, né, a essa elevação espiritual, ela vai encontrar irmãos que lhe
percebem a grandeza da alma, né? Que lhe percebem isso na seriedade do contato. Então, pessoas, né, homens, mulheres já bastante evoluídos, que está simbolizado aí como de idade provecta, né, sentem e se tornam felizes por encontrar o novo homem. Então, eles tomam o menino em seus braços para exprimir nesta intimidade do abraço, né, e louvam a misericórdia divina. Sabem também, e muitas vezes o dizem, que o espírito da criatura que teve este sublime encontro será traspassado por uma espada de dor, ou seja, será atacado por todos aqueles que ainda vivem para a matéria, sem nem sequer conhecer que existe o espírito, ou até mesmo pelos que, em tese, crendo na imortalidade, vivem ainda nesse dogmatismo estreito, né? Julgando-se os donos absolutos da verdade total e perseguem todos aqueles que não rezam na sua mesma cartilha. Maria sofreu, por parte do clero da sua época, ao ver seu filho assassinado. Outros sofrerão a mesma coisa em tempos posteriores, porque os homens são os mesmos fanatizados enquanto não descobrem a liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, ainda não aprenderam que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Somente aí há liberdade. Então, as perseguições virão, não há dúvidas, né? E a dor daquele que já viu, que já sentiu, né? que já tomou contato com esta realidade, é uma dor imensa, porque verifica que estes outros seus irmãos cegos, né? Que se debatem na angústia das ilusões, né? De Maia, né? Não conseguem perceber e, por isso, não aceitam nem a sua palavra, nem o seu testemunho, testemunho daqueles que sabem. Daí, então, o silêncio de que se rodeiam todos aqueles que têm este contato, né? Como diz aqui, os capazes sabem sem que ninguém lhes diga, aos outros não adianta dizer. Ou seja, não se deem pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães. Isso está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 6. Então, o exemplo aqui de Simeão e de Ana, que nós vamos ver a seguir, ele é típico para mostrar que aqueles que são capazes, né, sentem a verdade ou por intuição própria ou pela revelação de espíritos amigos. E aí vamos então para o próximo slide, em que a gente vai ver o testemunho de Ana. Então, seguindo o texto, né, Lucas 2, 36 a 38, havia também uma profetisa de nome Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era ela de idade avançada, então também de idade avançada, né? Tendo vivido com seu marido 7 anos, desde a sua virgindade, depois viúva de 84 anos, que não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Então, ela ficou casada durante 7 anos e depois enviuvou e, a partir daí, se dedicou ao templo durante anos a fio. Esta, chegando na mesma hora que Simeão, então provavelmente impelida também, né? Deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam o resgate de Jerusalém. Né? Então, aparece agora esta outra pessoa que o evangelista apenas apresenta ela como filha de Fanuel, como uma viúva de 84 anos, né? E que ela permanecia no templo entre jejuns e orações, como era hábito das pessoas piedosas daquele tempo, né, como eles chamam, quando de idade provecta. Isso se vê em Timóteo, primeira epístola a Timóteo,
capítulo 5, versículo 5. Então, Ana era médium, né? Isso aqui colocado como profetisa, né? E ela então percebeu a identidade de quem era aquele menino, né? Quem estava ali. Ela dirige-se então a esse pequeno grupo que louvava a Deus e depois saiu a falar para todos aqueles do aparecimento do Messias, né? Que era tão ansiosamente aguardado, né? Então, esse é o testemunho de Ana. E aí nós vamos ver, então, o que é que Pastorino também, né, na sua abordagem mística, vai falar sobre isso, né? O caso de Ana chama-nos a atenção para a dedicação que, depois de certa idade, as criaturas fazem de suas vidas a Deus. Embora durante a juventude vivam a vida do mundo, né, depois de algum tempo, sentindo-lhe o vazio, se dedicam então à vida de orações e jejuns, né, entre aspas, né, orações e jejuns, aguardando o Messias em si, né? Então, todo este simbolismo da vinda do Messias, ele pode ser compreendido assim. É o nascimento do Cristo interno, né, do Cristo de Deus, que vem resgatar quem? O povo de Israel, ou seja, as criaturas, né, que, mesmo pertencendo a Deus, estão mergulhadas na matéria, combatendo a Deus. E ele nos diz aqui que esse é o sentido etimológico da palavra Israel. Então, Israel, este povo de Israel, simboliza aí todos aqueles que já conhecem, né, ou pelo menos intelectualmente, né, entendem ou compreendem, porém, né, no nosso comentário de terça-feira, não sentem. O Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, vai levar a todos aqueles caracteres do homem de bem. É a mesma coisa aqui, né? Então, este povo de Israel são aqueles que compreendem, mas não sentem, porque vivem, né, estão encarnados, combatendo a Deus. Por que combatendo a Deus? Porque estão muito mais vivendo no externo e no material do que no interno, na busca do reino em si próprio, né? Então, são pessoas que aspiram comum a toda a humanidade, né? É mais sentido e mais forte depois que chegaram as desilusões da vida terrena. Então, depois que se desiludem, né, com o afastamento de tudo aquilo que se tem como mais caro, ou seja, bens, riquezas, situações, posições, né, amores, mocidade, cultura. Depois que isso tudo começa a se esmaecer, né? Então, quando tudo começa a aparecer como realmente é, ou seja, ilusão, ilusório, então, a partir daí, o espírito se volta para Deus e aí fica ansiosamente aguardando o aparecimento do Messias dentro de si mesmo. Essa é a simbologia, então, do povo hebreu, né, do povo de Israel. E aí, no último slide, vou pedir para o Rui colocar. Quando se tinham cumprido todos os preceitos, ou seja, tudo que tinha que ser feito lá, né, de acordo com a lei do Senhor, a família, então, regressa para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E aí o que é que ocorre, né, a partir daqui? Pastorino traz, então, algumas divergências, né, entre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Os dois que narram, né, os dois que narram estes episódios do nascimento, da concepção e do nascimento e da infância de Jesus. Porque isso nós não encontramos nem no Evangelho de Marcos, né,
nem no Evangelho de João. O que é que há de comum, então, entre Mateus e Lucas? O que há de comum em ambos é o nascimento de Jesus em Belém, né? E, posteriormente, a moradia deles em Nazaré. Embora Lucas coloca isso de uma maneira imediata, né? Jesus nasce, é circuncidado, ou melhor, chega o dia da circuncisão, em que ele recebe o nome de Jesus, depois ele vai ser apresentado no templo, depois tem a cerimônia ou o ritual de purificação da mãe de Maria. Neste momento, então, um desses dois episódios, eles têm esse contato com Simeão, têm o contato com Ana, e depois regressam para Nazaré. Não é assim com Mateus, porque Mateus vai falar sobre o massacre das crianças e a fuga para o Egito. Isso não está dito em Lucas, né? Mateus não tem registrado no Evangelho de Mateus nada sobre a homenagem que os pastores fizeram, ou seja, quando eles foram visitar Jesus e Maria na gruta, né? Mateus não fala sobre a circuncisão, Mateus não fala sobre a apresentação, sobre a purificação. Mateus não fala do encontro deles com esses dois profetas, Simeão e Ana. Já Lucas desconhece, ou seja, não registra a homenagem dos magos, que está em Mateus, né? Como disse, o massacre das crianças, né? E a fuga para o Egito. E aí ele pergunta no texto dele, a que atribuir então essas divergências? A diversidade das fontes, ou seja, a fonte de Lucas foi Maria, mas se a fonte de Lucas foi Maria, ela omitiria, então, fatos tão relevantes? A fuga para o Egito é um fato extremamente relevante. Por que Maria omitiria isso? Ou por que Lucas escolheria não colocar isso, né? Quando, então, se terão realizados estes acontecimentos narrados por Mateus? Né? Pastorino pergunta aqui. E aí, não resta dúvidas, né, que isso só teria acontecido depois desta apresentação, porque entre o nascimento de Jesus e o 40º dia, que é o dia da purificação, né, não haveria tempo para que Maria tivesse saído de casa. Mas como conciliar, então, este regresso a Nazaré, que em Lucas aparece de uma maneira natural, né? Regressaram para sua casa, passado esse tempo, né? Regressaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Como conciliar isso em Lucas com Mateus, que fala a ida a um lugar desconhecido e até por indicação de um anjo, né? Porque o anjo aparece e diz: vão para o Egito. Aí entra mais uma abordagem, então, mística de Pastorino, né? Como é que ele coloca aqui? Ele diz assim, o eu profundo, né, ou o Cristo interno, que é exatamente a mesma coisa, né, este Cristo de Deus que há em todos nós, né, o caminho para alcançá-lo, ele varia de pessoa para pessoa. Então, a experiência de um pode ilustrar o que com ele ocorreu, mas não pode ser tomada como um modelo a ser imitado. Porque as estradas, como ele diz aqui, da periferia ao centro, são tantas quanto os raios possíveis dentro de um círculo. Ou seja, cada um tem o seu caminho, né? Não há que se imitar, que se copiar, né?
Então, cada individualidade se plasmou, ou vem se plasmando, né, através de milênios na constituição dos seus próprios hábitos, que são diferentes dos demais. Esta evolução conduzirá cada um de nós por um caminho próprio especial. Então, não é de admirar, então, né, que, escrevendo sobre o mesmo assunto, Lucas vem divergir de Mateus nos fatos, porque, para o espírito, pouca importa ou nenhuma importância tem. Como ele diz aqui, não são livros históricos que nós estamos lendo, mas sim obras que nos ensinam através dos fatos, né? Realidades concretas e objetivas, do modo pelo qual poderá alguém atingir Deus dentro de si mesmo. Então, Mateus escolhe fatos e narra acontecimentos que vão esclarecer certos pormenores desta árdua e longa busca do abismo do eu, né, da individualidade. Enquanto Lucas prefere outros fatos que, embora nos levando ao mesmo objetivo, vão caminhar por outras sendas. O caminho de Mateus ele é mais acidentado. Né? Por quê? Porque ele é mais externo, né? Como diz aqui, mais externo e glorioso. Já o de Lucas ele é mais sereno, porque ele é mais interno e mais singelo. Então ele é mais terreno, né? Terra a terra e ativo em Mateus, né? São magos, massacre, fuga, e ele é mais celestial e místico em Lucas. São os anjos, a lei, o templo, os profetas. Para o sentido esotérico e profundo, simbólico e místico, nada importam essas divergências superficiais de personalidade, e sim o significado oculto que se depreende das palavras veladas. Verificamos, então, que aquele que se aventura na estrada abismal, né, que leva às profundidades altíssimas do Eu Supremo, pode trilhar várias sendas. Uma que foi ensinada por Mateus, se dirige através deste movimento personalístico da personalidade, né? Atraindo a atenção, como ele diz aqui, de magnatas e de dignatários que se assustam com essa novidade, né? A nova loucura de Francisco, né? E começam a mover perseguições e a buscar a eliminação desta nova força que, na sua humildade, né? Na palha do presépio, ameaça a segurança dos tronos, dos reis, dos privilégios, dos potentados. Há necessidade, então, de se buscar um refúgio no silêncio da solidão, exilando-se para outros ambientes. A outra senda, o outro caminho, revelado por Lucas, ele vai caminhar pelo lado mais ascético, né? Menos mundano, aonde se encontra, então, na oração, né, representada aí pelos anjos do Senhor, templo, profetismo, psiquismo. Então, encontra na oração, né, na meditação, a sua máxima expansão. Neste caso, não há perseguições, nem há necessidade de fuga, porque a jornada ela é mais tranquila pelo que ele chama de atalhos do espírito, né? Cortando-se na base logo o apego à matéria, ou seja, representado aí pela circuncisão, e consagrando-se a vida a Deus. Quando faz a apresentação da criança no templo, está se consagrando a vida a Deus, onde aí nós vamos encontrar os arautos dos céus, ou seja, os médiuns, os profetas, né? Que lhe apresentam palavras de conforto e de advertência. Nós vemos então que são aqui representando assim dois grandes troncos, né? Duas grandes vias, e a gente sabe que dentre elas existem diversas outras vielas marginais, perpendiculares, o que quer que seja, e que, sendo numa, sendo na outra, nós, em algum momento, graças a Deus e à lei do progresso,
vamos nos encontrar e vamos então rumar aí em busca desse Cristo interno que existe em nós. Que o Senhor nos abençoe e a nossa gratidão, né, pela doutrina dos Espíritos e por obras como essa, né, da sabedoria do Evangelho, que nos fazem entender um pouco mais para que da compreensão, então, nasça este desejo da gente se voltar para dentro, para sentir, né, para saborear. Paz e bem a todos.